Do Eugênio, depois das informações trazidas pelo PVC. Mas fala esse outro nome. Esse nome é para balançar a mesa, hein? Assim, todo mundo aqui, claro que eu acho, né? Edmundo vai falar igual a mim, com certeza. Entre o Rodrigo Caio e o Dedé. O Dedé é o sonho do Abel. Dedé. O Abel quer o Dedé, o Abel já insistiu com a diretoria, já pediu, já tiveram a negativa do Cruzeiro, mas o Flamengo vai insistir nessa contratação. O Abel, né, o zagueiro que é o sonho do Abel é o Dedé. Vamos fazer essa pergunta? Acho que nem precisava, né? O João Guilherme diria o seguinte: precisa, há necessidade, mas vamos fazer só para saber a diferença. Aí vem em cima daquilo, não foi você que falou. Wagner Love e o Bocelli, poderia ser os dois. Aí eu até falei, olha, se não tem dinheiro, contrata um e vai numa outra posição. Agora, se o Flamengo está numa condição financeira melhor, traz os dois. Seria legal uma zaga, hein? Dedé e Rodrigo Caio. Agora, entre um ou outro, o sonho do Abel é o Dedé, não é o Rodrigo Caio. O Dedé não tem dúvida que é mais zagueiro. Eu acho difícil o Cruzeiro negociar o Dedé. Agora, que você conseguir seduzir o Cruzeiro, tirar o Dedé do Cruzeiro é a contratação do mercado. É a contratação de janeiro ou de dezembro, se acontecer. O PVC, vamos lançar essa pergunta só pra gente ter uma dimensão, né? Você, torcedor do Flamengo, você usa a hashtag Expediente Futebol no nosso Twitter e responde, tá? Dedé ou Rodrigo Caio? Claro que vai dar o Dedé, mas eu quero saber a diferença, né? A favor aí do Dedé. Quem que o Flamengo tem de zagueiro? Tem o Léo, tem o Rodolfo, o Hever tá saindo, o Tuller e o Juan está machucado. O Juan vai voltar e vai fazer um jogo de despedida merecidamente. Ou seja, precisa de dois zagueiros. Se fossem os dois. E aí, Edmundo, você traria os dois se você fosse o homem da grana do Flamengo? Aí que tá. O do Rodrigo Caio é dúvida. O Dedé é certeza. Né? Então, se você tem dinheiro para os dois, traz os dois. Se não tiver dinheiro, eu traria. Seria um risco maior. Eu acho assim, se o sonho do atleta, do Rodrigo Caio é atuar num time da Europa, ele primeiro tem que jogar aqui, gente. Eu tô concordando com você. Ele tem que jogar aqui. Voltar a jogar aqui. Tem que jogar aqui, com todo respeito à carreira do atleta, mas para sonhar um voo mais alto num time grande, ele tem que jogar aqui. É o que eu acho. Porque ele não jogou, perdeu espaço, fica essa briguinha que eu acho horrível. Só quem perde é o clube, a briguinha dele com a diretoria do São Paulo, porque perde um atleta. Claro que o São Paulo não vai dar o Rodrigo Caio, mas vai vender mais barato em função dessa picuinha que ficou entre os dois. Claro que a direção do São Paulo não é culpa do treinador não escalar o Rodrigo Caio. Isso não é. Mas, cara, você tem um ativo, você tem um atleta que é seu, e você desvalorizá-lo, é completamente errado. Né? Pelo menos até se o São Paulo emprestar ele para um gigante desse, como o Flamengo, como o Grêmio, para ele poder jogar e voltar a ter valor de mercado, seria ótimo. Seria ótimo, inclusive, para o São Paulo, para o Rodrigo Caio e para o São Paulo. Vou mudar a pergunta aqui, eu começo com o Eugênio lá. Se vocês fossem dirigentes do Flamengo e tivesse pouco dinheiro e tivesse que contratar um jogador apenas, olhando para centroavante e para zaga, tá? Não dá para contratar dois. Então você tem que escolher. Agora você é o dirigente, Eugênio. Você pode contratar Você é o Eugênio Pelaipe, tá? O presidente, o Landim, chegou e falou assim: olha, meu querido, você só tem essa verba aqui, você só pode contratar um bom jogador. Aí você tem que escolher, ou conversando com o Abelão, né? Com o Abel. Ou para centroavante ou para zaga. Você traria quem? Os nomes que estão postos na mesa, eu traria o Dedé. Com os nomes que estão postos na mesa. Você iria de Uribe, então? E continuaria com o Henrique Dourado ali, apostaria nos dois. Com os nomes que estão sendo falados aí. É mais prioridade, então, na sua visão, a zaga do que a posição de centroavante? Mas, bom... Não, eu acho que vai pro debate, vamos lá. Eu acho que essa é uma pergunta bem sacana, feita pelo Carloto e transmitida aqui por mim. Ao perder o Hever é um zagueiro que, para mim, também já mostrou uma queda de rendimento, especialmente de velocidade no final do ano. O Flamengo tomou um gol do Botafogo que o Eric sai 10 metros atrás e chega 5 metros na frente do Hever.
Mas o Hever, ou mal ou bem, era um zagueiro muito importante na liderança, ele era o capitão do time e na bola aérea. O Dedé recompõe a bola aérea e é um jogador com mais vitalidade hoje do que o Hever. E traria peso à defesa do Flamengo. Daria mais respeito à defesa do Flamengo, que é importante isso. E aí ele faz todo mundo crescer junto. O zagueiro que joga junto com ele, o goleiro, ajuda também os laterais. E eu acho que com os nomes que estão colocados na mesa para reforçar o ataque do Flamengo, não vejo ninguém que tenha o peso, que traga tanto benefício quanto ele trará para a zaga. Não tem zagueiro para ser contratado no futebol brasileiro como o Dedé. É por isso que eu acho que o Cruzeiro não vende. Atuando no Brasil, você diz. Atuando no Brasil. Não, assim, o Miranda, o Flamengo já deixou claro que não faz parte porque o Miranda tem contrato renovado. Se você consegue tirar o Miranda da Internacional, ótimo. Mas vamos pensar aqui, quais são os zagueiros de seleção brasileira hoje? Vamos lá. O Jeromel não vai sair do Grêmio. Não. O Miranda não vai sair da Internacional. O Thiago Silva não vai sair do Paris Saint-Germain. O Pablo. O Marquinhos não vai sair do Paris Saint-Germain. O Pablo. O Pablo. O Balbuena, PVC. Tô falando de dois que foram muito bem. O Balbuena tá jogando muito bem no West Ham. Tá muito bem no West Ham. O Felipe, zagueiro que tá no tá muito bem no Porto, não vai sair de lá. O Pablo pode sair da França. Até porque ele teve desempenho, oscilou, principalmente no começo da temporada, oscilou. O Pablo oscila. Mas na seleção foi bem. Então, sabe o que eu ia perguntar pro Zinho? Você, diretor do Flamengo, como é que você convence o Cruzeiro a negociar o Dedé? Existe uma multa, né? Rescisória. Eu não sei o valor exato. Mas aí você vai e paga. Aí resolveu. Resolveu. Agora, se essa multa é um absurdo, não tem possibilidade, você vai tentar colocar jogadores e o próprio atleta também. Porque você conversa com o empresário do atleta. E o jogador vai querer. Se o atleta. Que aí entra também... naquela regra que é água morra abaixo, fogo morra acima. E jogador de futebol, quando quer ir embora, ninguém segura. Eu acho assim, uma negociação muito difícil. É o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Para mim, hoje, é o titular da seleção brasileira. Com qualquer um desses que você falou aí. Para mim, hoje, o Dedé é o titular da seleção brasileira. Não é uma negociação fácil. O Cruzeiro também é um time muito grande, como o Flamengo. O Dedé já está adaptado lá, está bem. O Cruzeiro o recuperou também, o ajudou. Sim. Né? Tem também essa coisa do jogador, da identificação dele com tudo que ele viveu no clube. Não é uma negociação fácil, mas é um sonho do treinador que chegou. E o treinador, entre todas as contratações no mercado, a que ele mais pede, além da renovação de jogadores que estão no elenco, como o caso Arão, que ele pediu para renovar, um jogador que ele sonha em ter na equipe dele para montar esse sistema defensivo, para dar tudo isso que foi falado pelo Eugênio, né? O Dedé chegando é aquele jogador que faz quem está do lado dele jogar bem, crescer. Agora, não acho fácil essa negociação, mas é um sonho do Abel e o Flamengo vai insistir nessa contratação. Não basta o jogador, amigos, querer trocar de clube, né? Tem que se respeitar uma multa rescisória. Sim. A multa rescisória do Dedé, pelo que eu apurei aqui, são 160 milhões de reais. Não, aí não dá. Esse é um dinheiro não dá. Que tira qualquer possibilidade, por mais que ele seja esse grande zagueiro, já passou dos 30, mas vamos lá. Vem de uma sequência de contusões que atrapalharam a carreira. Quanto que foi pago no Vitinho? 45 milhões de euros. Não, repito, 45 milhões de reais. 45 milhões de reais. 45 milhões de euros foi o Vinícius Júnior. 10 milhões de euros foi o Vitinho. Se chega com 50 milhões de reais pro Cruzeiro, balança. Balança. É muita grana. Tô falando assim, se você tá sonhando, se você quer tanto esse jogador, eu acho um investimento muito alto, por mais que para mim é o titular da seleção hoje. É investimento chamado técnico, não é? Porque você depois não vai ter o poder de revenda. É o retorno do campo. Técnico. É o retorno para conquistas que a equipe quer imediata. 2, 3 anos. Né? Então, não é um investimento para você vender lá na frente. Pode acontecer? Pode. Mas, assim, não é os 160 milhões. Mas você chega com uma quantia alta para um jogador que já tem uma idade e que o clube, de repente, sabe que não vai ter esse retorno,
pode existir um negócio. Vamos falar do Fluminense? Já eu quero saber de você sobre outros temas aí do Flamengo, as opiniões também do Edmundo, do Eugênio Leal e também do... Daqui a pouquinho, o Dedé Eugênio. tem 30 anos. É o 30 anos, né, o Dedé? O Pedro Abad tá falando aqui, ó. Vai pintar na nossa tela agora. Pedro Abad.